A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também, amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Para isso a gente tem que entender o que é Páscoa, qual foi o motivo da Páscoa. Então a gente vai pegar e vai ler Mateus 26, de 19 a 28. E depois a gente vai ler Lucas 22, de 13 a 20. Primeiro a gente vai ler Mateus 26, 19 a 28. E depois Lucas 22, 13 a 20. E a gente vai falar sobre a mesma situação, só que Mateus fala de uma maneira e Lucas fala de outra maneira. Então é Mateus 26, 19 a 28, e depois a gente vai ler Lucas 22, 13 a 20. Amém? Mateus 26, 19, a gente vai falar sobre a nova aliança e vai responder durante essa mensagem se o cristão deve comemorar a Páscoa, essa Páscoa que está aí enraizada até mesmo na cultura e enraizada na cabeça de muita gente. Então eu peço para que você possa aí abrir aí a sua mente para que ela possa ser transformada, para você poder entender o que é a nova aliança. E é o título da mensagem: a nova aliança, que foi firmada por uma pessoa que se chama Jesus Cristo. A nova aliança, Mateus 26, 19, diz assim: e eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso serei eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Verso 25. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam. Presta atenção, isto é o meu corpo. Verso 27. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele. Verso 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Eu vou repetir o verso 28 de Mateus 26, depois a gente vai para Lucas 22. Diz assim, Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Lucas 22,
verso 13. Lucas 22, verso 13. Se puder botar aqui, eu agradeço. Lucas 22, verso 13, a gente vai do verso 13 ao verso 20. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Verso 16: pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante, eu vou repetir novamente, Lucas 22, verso 18, quem diz é Cristo. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto como? Em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Cristo, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, dá discernimento para que as pessoas que estão aqui dentro, Pai, não apenas ouçam, mas escutem, Pai, e possam ter o discernimento necessário para entender o que o Senhor fez naquela noite, Pai. Aquilo que ocorreu, aquilo que aconteceu, em nome de Cristo, Pai, que possa cair por terra aqui, Senhor, qualquer tipo de aculturamento, qualquer tipo de sandice, Pai, que muitos cristãos utilizam nessa época do ano, Pai, aonde trazem coisas que não são vindas de Ti, simplesmente por falta de leitura, falta de entendimento, falta de mergulhar no Teu Evangelho, Pai, para entender as coisas. Pai, que possa haver um entendimento necessário para que as pessoas entendam o que significa um momento, Pai, que foi exposto tanto em Mateus como em Lucas, quando lemos aqui, da instituição da ceia do Senhor, Pai. Em nome de Cristo, Pai, toma a vida de cada um, aquele, Senhor, que por um acaso, Senhor, esteja nos vendo, não sei em qual momento, Pai, também possa ser impactado e possa ter um entendimento certo, Pai, do que é, Pai, a ceia do Senhor, do que é o que dizem por aí a Páscoa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, me usa profundamente, Senhor, porque eu preciso, Senhor, que o Senhor me use como instrumento limpo para que possa chegar no coração, na mente, para que sejam transformados esses corações e essas mentes, Pai, para que haja a divulgação e o entendimento necessário, Pai, daquilo que Tu tens a falar. E é justamente nesse dia, Senhor, onde muitas igrejas, inclusive que se dizem evangélicas, comemoram algo que não existe, Pai, que nós queremos expressar, Pai, agora essa mensagem. É a palavra, Senhor, e a orada, Pai, por cada um de nós. É a oração, Senhor, entregue, Senhor, a Ti, Senhor, para que o Senhor possa, em nome de Cristo, Senhor, falar aos nossos corações, para a Sua glória, em nome de Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. A Páscoa, ela foi instituída por Cristo, através de Moisés, no dia da 10ª praga que haveria de acontecer no Egito, por conta da libertação do povo hebreu da terra onde era escravo. Então Deus fala com Moisés: Moisés, hoje, essa noite, eu vou mandar que o anjo da morte vá na casa dos egípcios e mate todos os primogênitos, não só do homem, mas também dos animais. Mas para os filhos de Israel, para os filhos do meu povo, você vai fazer algo que é necessário,
para que esse anjo não entre nessas casas. Você vai pegar um cordeiro que não pode ter mais de um ano, um cordeiro sem defeito, e você vai mandar que eles matem esse cordeiro, com o sangue desse cordeiro, eles vão colocar nos umbrais, e veja bem, os umbrais não são as partes só de cima, os umbrais, inclusive, tinham o significado da cruz, você colocava na parte do meio, nas partes laterais, nos umbrais da casa, para que quando o anjo viesse, ele olhasse e não entrasse dentro daquela casa. As pessoas dentro da casa comeriam aquele cordeiro seria comido com as ervas amargas, com pão sem fermento. Ali teria o suficiente para cada família, se fosse o caso, juntasse mais de uma família para se comer o cordeiro. Não era permitido que se quebrasse um osso daquele cordeiro. E ao acabar a refeição, você queima o que sobrou dela. O anjo não vai passar, não vai entrar dentro das casas dos hebreus, dos israelitas. E daí em diante vocês vão partir, agora sim, para a terra de Canaã. Amém? Deus então instituiu a Páscoa para os judeus, para o povo judaico, justamente nos termos que eu acabei de falar. E o anjo da morte, e por que Páscoa? Porque Páscoa vem de pachar, ou seja, passar. O anjo da morte, ele passava por cima das casas dos hebreus e não entrava dentro da casa dos hebreus, porque ele identificava justamente pelo sangue aspergido naqueles umbrais das casas dos hebreus, que ali haviam pessoas do povo de Deus. Então ele não passava e não matava nenhum primogênito daquela família e nem nenhum animal provindo daquela família. Mas nos egípcios, inclusive o filho de Faraó, o anjo da morte entrou. Pois bem, o povo saiu da terra do Egito, caminhou durante um certo período até chegar à beira do Mar Vermelho, atravessou o Mar Vermelho, e um mês depois do acontecido, Moisés permitiu que fosse realizada uma nova Páscoa para as pessoas que vinham de fora, que não estavam ali ou que já chegaram, e ele realizou ali, depois de um mês, a Páscoa, e foi realizada no deserto. Depois você não encontra mais na palavra de vida nenhuma comemoração da Páscoa judaica durante o percurso do deserto. Até quando eles chegam em Gilgal, onde eles fazem lá uma nova aliança, Deus manda ficarem aqueles que não eram circuncisos se circuncidarem. Aí se ouve, depois eles entraram na terra de Canaã. Se você entrar no livro de Juízes, você não vai ver nada referente à Páscoa judaica. E a Páscoa, novamente eu falo, a Páscoa judaica, dessa maneira, dessa forma em que eu estou acabando de falar. Até que então, você lá no livro de Crônicas, você vai ver uma informação à época do tempo de Josias, que foi um dos reis reformadores, assim como Ezequias, que fala que no tempo de Josias ele promoveu a Páscoa como se fosse no tempo de Salomão, possivelmente no tempo de Davi. Davi voltou a celebrar a Páscoa, Salomão continuou com a celebração da Páscoa, e a Páscoa simplesmente não teve mais nenhum significado durante alguns anos, até que Josias, o reformador, à época do seu reinado, ele novamente trouxe a Páscoa para o povo. Para quem pensa, isso eu estou falando historicamente, para quem pensa que a Páscoa desde aquele dia, todo o ano foi instituído. Então, preste atenção, quem diz isso não sou eu, é a palavra de vida. E se você acredita na palavra de vida, está aqui e tem ela como base sobre todas as coisas, sobre qualquer dogma, tradição, sobre qualquer pessoa que se diz A, B ou C, bispo, sacerdote, papa, algum tipo de igreja. Então, meu irmão, não é o lugar de você estar aqui, nem é o momento de você estar me ouvindo. Mas se você acredita que a palavra de vida é soberana sobre todas as coisas, é isso que ela diz. Então, na época de Josias, houve então
a Páscoa é a celebração. E depois a gente vê no tempo de Ezequias. Depois dali, você não vê mais a Páscoa no Antigo Testamento. Você vai entender por livros históricos, você vai entender pela história, que no período intertestamentário, ou seja, no período que, daqueles 400 anos de silêncio que aconteceu durante o profeta Malaquias e João Batista, o último profeta. João Batista foi o último profeta. Quem se diz profeta hoje em dia, tem alcunha de profeta, é mentiroso. E quem fala sou eu. É mentiroso, não existe profeta. O profeta acabou a sua linhagem em João Batista, como acabou a linhagem apostólica em Paulo. Então, João Batista, na época do período intertestamentário, a celebração da Páscoa voltou com toda a força, porque houve um domínio grego sobre os judeus, a época do Alexandre o Grande. E depois, quando a gente já entra em Mateus, a gente vê o domínio romano sobre os judeus. Pronto, agora que eu fiz uma introdução, eu vou entrar na mensagem. Agora eu vou entrar na mensagem, porque eu quero falar sobre o judaísmo nos dias de Jesus. E eu quero justamente falar sobre essa religião que se tornou, na época de Jesus, uma religião amplamente legalista, aonde eles se haviam desviado da pureza da religião que Moisés havia revelado a eles da parte de Deus no Antigo Testamento, quando entregou a lei, e também do ministério dos profetas. Esse desvio do judaísmo aconteceu especificamente no período, justamente que eu acabei de falar, intertestamentário, entre o profeta Malaquias e o profeta João Batista. Nesse período, meu irmão, que você não tem acesso pela palavra de Deus, mas você consegue entender pela história da humanidade, nesse período, os judeus eles se tornaram cada vez mais nacionalistas. Eles reagiam naturalmente às tentativas de aculturação de impérios que o dominaram, que queriam dominar Israel durante esse período. O Império Grego, com Alexandre, como eu acabei de falar, o Grande, e mais tarde com o Império Romano. Toda a lei cerimonial de Deus e que Deus havia dado aos judeus apontava para a graça de perdoar pecados. A Páscoa judaica tinha esse significado. Tudo na Bíblia aponta para Cristo. E a Páscoa, como celebração, ela apontava como graça de perdão de pecados. E os sacrifícios traziam a ideia de que os pecados podiam ser perdoados naquela época mediante o sangue que era derramado ali no altar por algum tipo de animal. Pois bem, aquela época, a época de Jesus, os sacerdotes eram uma demonstração clara de que Deus aceitava mediadores entre pecadores e Ele. Veja bem, naquela época você teria que levar a oferta para o sacerdote, ele aspergia o sangue do animal para que o seu pecado fosse caído por terra e você fosse perdoado. Então havia mediadores naquela época. Apesar das informações que os judeus tinham, que a salvação era pela graça, já naquela época da Páscoa, eles haviam procurado se justificar diante de Deus pelo cumprimento das obras da lei, e não mediante a fé no Messias, que estava prefigurado nessas obras e nas leis, principalmente aquela que falava das festas, entre elas a festa da Páscoa. E a Páscoa é uma festa judaica. Os judeus, eles se orgulhavam de três coisas que eles consideravam como marcadores das suas identidades religiosas e da sua raça. Primeiro, a circuncisão. Todos eles se orgulhavam de serem circuncidados, porque era o sinal da aliança com Deus. Depois, eles tinham uma outra identidade, ou algo que identificava eles religiosamente, que até hoje identifica.
as leis que determinam as dietas dele, que só permitiam o uso de alguns alimentos para consumos, e por fim, meu irmão, o calendário sagrado dos judeus, que incluíam as suas festas, o Pentecostes, o tabernáculo e especialmente a festa da Páscoa. Se você vê alguma igreja cristã comemorando a festa do Pentecostes, a festa do tabernáculo ou a festa da Páscoa, meu irmão, em nome de Cristo, saia desse lugar. Saia, como cristão, saia desse lugar. Pois bem, durante a festa da Páscoa, Jerusalém se enchia de judeus vindos de toda a parte do império para celebrar justamente essa festa, conforme Deus havia determinado. E isso eu estou falando na época de Jesus, eu estou falando da Páscoa, ainda com Jesus aqui na terra. Haviam rituais de purificação antes para que os judeus pudessem comer o cordeiro pascual. Havia também uma semana que antecedia a semana da Páscoa, que era a semana dos pães asmos, que era também celebrada em Jerusalém, quando as multidões comiam pães sem fermento e ervas amargas em suas refeições. Então presta bem atenção. Antes da festa da Páscoa havia uma semana aonde os judeus iam até Jerusalém, todos eles peregrinavam até Jerusalém, chegavam em Jerusalém, e eles começavam a celebrar essa festa dos pães asmos, das ervas amargas, antes da Páscoa. Essa festa da Páscoa trazia multidões a Jerusalém, fazia com que as autoridades romanas ficassem apreensivas, as autoridades romanas ficavam nervosas. Pois bem, o Senhor está falando então da tempo da festa da Páscoa, a época de Jesus. E quanto a Jesus e a festa da Páscoa, então tá bom, vamos lá. A gente tem algumas informações sobre isso. Possivelmente durante a sua vida como judeu, Jesus deve ter participado de várias festas de Páscoa em Jerusalém, porque era a determinação da lei, era costume entre os judeus. E lá no Sermão do Monte, Cristo falou que ele não veio para revogar nada, nenhum tipo de lei. Quanto ao tempo do seu ministério público, juntando as informações que nós temos nos 4 evangelhos, nós podemos dizer que durante os 3 anos do ministério de Jesus, ele teve em Jerusalém nas 3 Páscoas desse período. E foi exatamente na última delas que ele institui a ceia aos seus discípulos, e é justamente na última delas que ele foi traído, condenado, morto pelos judeus e pelos romanos. Os judeus à época de Jesus, com algumas exceções, consideravam a celebração da Páscoa e as demais festas do calendário judaico como obras da lei que garantiam mérito diante de Deus. Era um mérito que eles tinham diante de Deus, achavam que era meritório. Vou participar da Páscoa, e porque eu participei, eu vou ter mérito diante de Deus. Poucos, muitos poucos, quase uma minoria esmagadora dos judeus tinham a compreensão de que a Páscoa apontava para a maior das libertações, maior que a libertação do Egito, que era a libertação da escravidão do pecado, mediante a morte do Messias, do Cordeiro de Deus, que haveria de dar a sua vida pelo pecado do povo. Então, era assim que a Páscoa era celebrada nos tempos de Jesus. Era vista como obra da lei, como uma celebração ritualista, uma celebração cerimonial, extremamente legalista. Provavelmente o sentido original havia se perdido já há muito tempo. Então vamos para o contexto central do texto que a gente leu, dos 2 textos que a gente leu, que fala sobre a última celebração da Páscoa de Jesus com seus discípulos. A última semana de Jesus foi em Jerusalém, e exatamente durante a semana da Páscoa. Desde o início, já na semana anterior à Páscoa judaica, a época da festa dos pães asmos, Jesus já estava em Jerusalém pregando no templo. Você pode ler a sua palavra de vida, aproveita.
Você aí aproveita também para ler a sua palavra de vida, porque a gente tem que ler para não ficar ignorante. Jesus estava em Jerusalém pregando no templo, realizando sinais, realizando prodígios, curando enfermos, debatendo com a liderança judaica. Ele debateu com o sacerdote, com o fariseu, com o saduceu, no meio de uma festa. Assim como ele curou muitas vezes no meio do sábado. Justamente na noite da celebração da Páscoa, quando os judeus estavam reunidos em suas casas para comer o cordeiro pascual, Jesus se assentou com seus discípulos para comer a Páscoa num cenáculo, que era provavelmente o primeiro andar da casa de Maria, que era mãe de João Marcos, que mais tarde é aquele que vai se tornar quem escreve o segundo evangelho. Ali, naquele cenáculo, era um lugar propício para se reunir com seus discípulos, para ele comer a Páscoa. Diz lá Lucas 22:15, então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Jesus, ele sabia que era a última Páscoa que ele ia celebrar com os irmãos, os seus discípulos desse mundo. A próxima, ele sabia que não ia ser ali, que ia ser no reino dos céus. Nesse capítulo, além da nossa leitura, nesse momento da última Páscoa com seus discípulos, Jesus indica que ele ia ser traído por um dos seus discípulos. E aí, meu irmão, há alguns entendimentos de que Judas possa ter saído antes da celebração da Páscoa com Jesus, mas a gente não pode afirmar nada sobre isso. O mais importante é que depois da saída de Judas, o Senhor Jesus, ele mudou a maneira da celebração da Páscoa. Ele deu outro significado à Páscoa. Ele ressignificou a Páscoa. Ele partiu o pão asmo, que era comido durante aquela semana, deu aos seus discípulos que estavam ao redor da mesa, dizendo que aquele pão era o corpo partido pelo pecado do povo. Em seguida ele toma o cálice de vinho que era tomado durante a refeição da Páscoa pelos judeus, e disse que aquele vinho era o sangue dele derramado por muitos. Aí ele fala, você leu comigo, tanto Mateus como Lucas, o sangue da nova aliança, que era derramado por muitos para a remissão de pecados. Ainda falou com os seus discípulos, é só você ler. Ainda falou que os seus discípulos deveriam partir o pão e tomar o cálice até que ele viesse, e que fizesse isso como? Junto com ele? Ele ia se transformar na hora do vinho e do pão? Não, que fizesse isso em memória dele. Então eles deveriam comer do pão e beber do cálice toda vez que se reunissem para celebrar a Cristo, e não apenas uma vez, como é a Páscoa judaica. Eu vou repetir. Jesus, ele ressignificou esse momento, trouxe o pão, trouxe o cálice do vinho, pede para que eles celebrem sempre quando puderem, porque aquilo era o sangue da nova aliança que foi derramado por muitos, aquilo era o corpo que foi partido pelos pecados, tudo feito em memória dele. E eles deviam fazer quando? Toda vez que eles se reunissem para celebrar Cristo. Toda vez que eles se reunissem para celebrar a Cristo, e não uma vez por ano. Lucas 22:17. E pegando o cálice depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Verso 18: pois eu digo a vocês que, presta atenção, meu Deus do céu, como eu pedi a Deus para me dar misericórdia no dia de hoje. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Veja bem, Jesus disse que eles fizessem até que ele voltasse em glória para buscá-los. No nosso texto, Jesus diz lá no verso 28, porque isto é o meu sangue, sangue da aliança,
E aí, meu irmão, vale uma parte sobre alianças que Deus estabelece com os homens, porque todas elas tinham um sinal externo que representavam alianças pelas quais as partes envolvidas se obrigavam a deveres e privilégios. É só a gente lembrar agora o começo da exposição. Os sinais seriam a circuncisão, a Páscoa, vou incluir aqui mais, o sábado seria também um sinal da aliança da antiga dispensação, também está na palavra de vida isso, antiga dispensação. Agora na nova dispensação da graça de Deus, na celebração da nova aliança, Deus também concebeu os selos e sinais dessa aliança. E quais são? O batismo, a ceia do Senhor e o primeiro dia da semana, que substituiu o sábado. Eu não sei se você sabe, mas quando você vai a Israel, você, nos prédios que tem mais de 14 andares, nos prédios maiores, onde você tem que usar o elevador, o judeu ele não coloca nem, ele só aperta um botãozinho, porque já fica programado no sábado para ele subir e descer. Ele não, sábado para ele, não é o dia de descanso dele, para ele só ficar em casa. E Deus não estabeleceu isso. O Shabá, que não é nosso, a gente não tem Shabá. O Shabá, que é do judeu, é estabelecido para o descanso, no sentido de tirar um dia para celebrar o Senhor dentro da sua família, dentro de um lugar onde estivessem os irmãos também judeus. Por isso que o Shabá é que nem o domingo. O domingo não é para ficar em casa, né? Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia de estar aqui na casa do Senhor. Ah, é o dia de jogar bola. Não é, não. Deus não estabeleceu para jogar bola, não. Não é para ver jogo de futebol também, não. Não é para ir para casa de parente também, não. Não é para receber parente em casa também, não. Não é para ficar de folga o tempo todo também, não. Não é para ficar bebendo ali como o povo fica. O dia do descanso, e aí a palavra descanso entenda bem, é um dia de celebração ao Senhor. E Cristo, ele substitui o sábado pelo domingo. Isso é um sinal externo dessa nova aliança. E quais foram os motivos de Jesus ter ressignificado a ceia, apontando para aqueles alimentos como se fosse o seu corpo e o seu sangue? Porque eu sei que aí fica a cabeça matutando com várias perguntas. É bom nós nos lembrarmos que Deus instituiu a Páscoa no Antigo Testamento com um único motivo: lembrar a libertação do povo do Egito, anunciar o perdão dos pecados através da morte do Messias que iria de vir, e era em essência a mesma coisa da ceia do Senhor. Mas vamos lá aos motivos. Vamos lá então aqueles motivos que fizeram com que Jesus ressignificasse aquele momento da Páscoa. Vamos a alguns, vou citar 4 aqui. O primeiro, para que os discípulos lembrassem da sua morte para tirarem o pecado deles. Foi através da morte e da ressurreição de Cristo que os nossos pecados foram pagos. É um dos motivos que ele ressignificou esse momento. Para que a ceia, outro motivo, fosse o meio de graça pelo qual seu povo se alimentasse e se apropriasse verdadeiramente dos benefícios da sua morte pela fé. Outro motivo, para que fosse uma manifestação pública do nosso compromisso como cristãos, de seguir aquele que morreu para nós na cruz. Aqui a ceia, ela é para o cristão batizado. Ela não é aberta para todo mundo. À noite a gente vai estar falando sobre isso. A porta está ali. Se tiver fé, crer e for batizado, a ceia está à disposição. 4 motivos para a gente não se estender para ir
continuar, para que nós tivéssemos comunhão uns com os outros. A celebração é um momento de comunhão, a celebração da ceia. É o momento em que a gente tem comunhão, como parte que nós somos de quê? Do corpo de Cristo. Pois bem, a conclusão que a gente tira disso tudo é que nós, cristãos, eu e você, cristãos na nossa fé, não celebramos a Páscoa como os judeus faziam. Nós celebramos a ceia do Senhor como memorial externo pela morte do Cordeiro de Deus, que é a nossa Páscoa. Eu vou repetir novamente em nome de Cristo. A conclusão que a gente tira disso tudo é que nós cristãos não celebramos a Páscoa como os judeus faziam. Nós celebramos a ceia do Senhor como memorial externo pela morte do Cordeiro de Deus, que é a nossa Páscoa. Paulo diz lá, 1 Coríntios 5, verso 6, a gente vai ler do 6 ao 8. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento levado a massa toda? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Olha como é que Paulo apropria Cristo como Cordeiro Pascual dos cristãos. Vou ler novamente, 1 Coríntios 5, 7. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso, ele se apropria disso, nosso Cordeiro Pascual foi sacrificado, verso 8. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Paulo se refere a Cristo como o nosso Cordeiro Pascual que foi sacrificado. Dessa forma, Paulo, ele representa a vida cristã como um período de observância permanente do festival da Páscoa, em que todo fermento que representa a imoralidade deve ser removido. Paulo vê e expõe algo tremendo, maravilhoso: Jesus como cumprimento e simbolismo do Cordeiro Pascual. É isso. Já foi cumprido. Aquela celebração para a gente já acabou. Foi ressignificada. Nós ceiamos. Já houve o cumprimento. O Cordeiro Pascual foi Jesus Cristo. Esse é mais um motivo que a gente não deve celebrar a Páscoa, e sim a ceia do Senhor. Por isso que eu não canso de falar. A igreja de repente estaria cheia se eu fizesse esse tipo de movimento. Por isso que eu não me canso de falar sobre o que já acontecia na época de Gênesis lá, da Gênesis da igreja cristã, a época da igreja primitiva. Esse movimento de celebração judaica no nosso meio. Tem pastor que se veste de rabino. Rapaz, tem gente que chama Jesus de Yeshua e Hamashia, como se fosse o nome usado por ele no Novo Testamento. Não é verdade não, meu irmão. Não é verdade. Se você pegar os escritos originais do Novo Testamento, Cristo é chamado de Jesus, o Cristo, ou Filho de Deus. É a arca da aliança na igreja. Meu irmão, é querer reconstruir aquilo que já foi abolido. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Por ele já houve o cumprimento desses apontamentos. Claro que isso aí não vai impedir da gente celebrar a Semana da Morte, a ressurreição de Cristo, mas não da forma como os judeus celebram. E outra coisa, e aí vamos para os nossos irmãos, ou os nossos próximos primos, ou distantes católicos.
a gente também deve se afastar do conceito católico romano quanto a ceia do Senhor. A gente deve se afastar. Para a igreja romana na missa, Cristo continua se oferecendo ao Pai como sacrifício de pecado do povo cada vez que o sacerdote pronuncia as palavras da instituição: isto é o meu sangue, isto é o meu sangue. Parece que Jesus está se sacrificando de novo. Segundo o conceito católico romano, o pão, a hóstia, o vinho, se transformam pela palavra do Padre no corpo e no sangue de Cristo, da forma que o evento é chamado de santo sacrifício da missa. Invencionice. A declaração de Jesus é: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Querem apenas dizer: isso representa o meu corpo, isso representa o meu sangue. Ele não está novamente, senão toda vez ele vai estar entregando o sangue, o corpo dele. Por isso que a gente deve se afastar desse conceito. O que temos na ceia não é o corpo real de Jesus, nem o sangue real de Jesus, e muito menos ele se sacrificando novamente pelos nossos pecados. Diz lá em Hebreus 9:27, pelo amor de Deus, é só a leitura. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, verso 28 de Hebreus 9, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Meu irmão, não existe sexta da paixão, sábado de Judas, domingo de Páscoa, não sei o que é da aleluia, quinta da ceia do Senhor, quarta das trevas. Isso não existe, meu irmão. Por isso que a ceia é um sacramento em memória da sua morte, ressurreição que era prefigurada na Páscoa dos judeus. Depois, sabe o que aconteceu? Depois que ele instituiu a ceia, eles começaram a celebrar toda vez, de forma regular, a ceia de Cristo. Sabe como é que era feita a celebração da ceia de Cristo? Na época apostólica, quando Cristo se ascendeu aos céus, era celebrado durante as refeições. Qualquer refeição que eles faziam, eles celebravam. Por quê? Porque foi assim que eles aprenderam. Foi justamente numa refeição que eles aprenderam sobre a ceia. E aí os irmãos denominaram, mais um tempo mais à frente, esse ato como festa do amor, ou festa ágape. Mateus 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Então eles estavam comendo. Por isso, a inspiração dessa festa que celebrava a ceia era realizada junto à refeição, por conta da instituição da substituição da festa da Páscoa pela ceia, observando o contexto geral. Meu irmão, presta atenção, em nome de Cristo. Não existe coelho, não existe chocolate. Isso é mentira. Isso é invenção. Não caia nessa. Não faça isso. A inspiração dessa festa, a festa do amor, que celebrava a ceia junto com a refeição, era por conta justamente da substituição da festa da Páscoa pela ceia, observando, obviamente, o contexto geral do que aconteceu. Então, o costume da época da Igreja Apostólica era celebrar a ceia no meio de uma festa de amor.
veja bem, é um amor ágape, não é um amor eros, porque senão daqui a pouco vai pensar que era uma libertinagem, não é. Estou falando do amor ágape, do amor de irmãos, do amor fraterno. Senão tem gente que vai entender errado também, vai falar que eu estou falando errado. Eu ainda fiz questão de gravar. Então, o costume da época da igreja apostólica era celebrar a ceia no meio de uma festa de amor, no meio de uma fraternidade. Os irmãos comiam juntos, celebravam o sacrifício de Cristo. Atos 2, 44. Atos 2, 44, a gente vai ler do 44 ao 47. Veja bem, começo da igreja primitiva. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Presta atenção no verso 46 de Atos 2. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Lá em Atos 20, 7 a 11, diz a mesma coisa. Mas isso aí vai ficar claro na igreja de Corinto, quando Paulo entrega algumas instruções, mas isso aí vai ficar para o culto da noite. Vai ficar para a prestação do culto da noite, você que vai vir, você que tem a oportunidade de ver, você então aproveita no culto da noite, eu vou falar sobre essa festa do amor em Corinto, e falar como é que deve se tomar a ceia. Não se engane mais com isso. Você não pode sair daqui dizendo que você não sabe o que é. Você pode até ignorar o que eu falei. E o que eu falei está embasado na palavra de vida. Você pode até ignorar, mas é o que está na palavra de vida. Dei aqui todos os textos. Quando sai daqui, se quiser, dou todos os textos também. Faça uma pesquisa, procure, entenda, compreenda. A única coisa que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. É isso, enraizados, edificados, crescendo dessa maneira. Vamos celebrar a ceia do Senhor.